1 Coríntios 12, de 12 a 31, ok? Eu vou ler e eu queria pedir para que todos estivessem acompanhando a leitura, por favor. O texto nos diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a esses damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Amém. Vamos reler aqui alguns versículos, meus irmãos, que eu acredito que serão chaves para a nossa interpretação correta do que está escrito aqui. Eu queria começar aqui lendo o 13, por favor, tá bom? Vamos ler o versículo 13 todos juntos? Vamos lá? Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Ok, agora eu queria ler também o versículo 20. Vamos ler juntos o versículo 20, meus irmãos? Vamos lá? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Muito bem. E agora o 27 também. Vamos lá? Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Ok. Nós fechamos então com o versículo de número agora 31. Vamos ver o 31? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Ótimo. Muito bem. O que está em discussão aqui, meus irmãos, para que Paulo pudesse falar tão longamente a respeito dos dons, mas tratando da perspectiva da igreja como um corpo? Nós não notamos o quanto isso é importante até o momento em que nós observamos que tudo aquilo que Deus criou, e nós cremos foi Deus que criou o ser humano, Deus que nos dotou com os nossos corpos, Deus criou cada pedacinho do nosso corpo, por menor que seja, para executar uma função. Deus usa esses elementos para mostrar o quanto a criação dele faz sentido. Então, irmãos, todas as vezes que nós olhamos para o nosso corpo e nós percebemos todos os nossos órgãos, todas as nossas células, todos os nossos membros, nós vamos perceber que todos eles são corpo. Nós não temos, por exemplo, a mão ou os pés
sendo uma parte do corpo que outras partes que não aparecem tanto também não sejam. Tudo isso é constituição daquilo que Deus fez. Deus criou para ser assim, e é isso que ele usa para poder também mostrar como a igreja deve ser entendida. Deus criou o corpo humano com suas múltiplas funções, Deus criou a igreja com as suas múltiplas funções. Deus criou as duas coisas. E isso, irmãos, é uma introdução para mim bastante interessante, porque hoje eu estava vendo uma pregação do reverendo Augusto Nicodemos, e um dos trechos dessa pregação costuma dizer o seguinte: nós temos o costume de reduzir Deus aos nossos próprios conceitos. Então, nós temos algumas dificuldades de enxergar Deus fora dos nossos limites. Aí ele deu alguns exemplos. Quando Deus faz um milagre, nós dizemos, enxergamos a mão de Deus. E de fato, quando Deus faz milagres, ele mostra o seu poder, mostra a sua soberania. Agora, Deus faz milagres sempre? Sempre. Faz ou não faz? Sim ou não? Oi? Ele faz quando é vontade dele, né? Quando Deus não faz milagre, como que nós enxergamos a mão dele? E esse foi um questionamento que ele pôs aos que o estavam ouvindo no momento em que ele estava falando isso. Nós costumamos reduzir, meus irmãos, aquilo que Deus faz ao que nós gostamos ou talvez estimamos mais. Então, quando Deus não está fazendo aquilo, nós às vezes temos dificuldade de enxergar a mão dele. Aqui é interessante o quanto Deus afina o nosso conhecimento a respeito dele, usando as coisas que ele criou. Aquilo que era impossível para nós, quando nós ainda estávamos escravos dos nossos delitos e pecados, que era olhar para a natureza, olhar para a criação e enxergar a mão de Deus, agora é possível com os nossos olhos transformados. É por isso que quando Jesus, por exemplo, vai falar sobre o cuidado de Deus, Jesus fala assim: observai as aves do céu, observai os lírios do campo. Não é? Eles não trabalham, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste os sustenta, os alimenta. Então, agora nós olhamos para a criação e enxergamos Deus cuidando, Deus falando, em outras palavras, Deus agindo. Assim, meus irmãos, a igreja é comparada por Paulo a um corpo, para que nós tenhamos a exata noção de que tudo aquilo que Deus criou é bom. Deus criou o nosso corpo porque ele era bom. Deus criou a igreja porque a igreja é boa. Embora essa seja uma visão que tem sido contestada por alguns segmentos do evangelicalismo brasileiro, nós continuamos defendendo que a igreja é boa. Porque quem criou a igreja foi Deus. Quem pagou o preço da igreja foi Deus. Então, a igreja serve para alguma coisa. Para que a igreja serve? Bom, esse tema foi abordado por Paulo nos versículos de 1 a 11. Como já fazem 2 semanas que nós falamos sobre isso, apenas eu gostaria de lembrar para vocês o porquê que Deus usa os dons na igreja. Por que Deus distribui esses dons conforme Ele quer? Bom, alguém poderia ler para a gente, por gentileza, o versículo 7, aqui do mesmo capítulo 12, por favor? 1 Coríntios 12, 7. Quem puder ler, pode ler, por favor. Muito bem. Então, se o Espírito distribui dons à igreja de forma soberana, como ele faz, o que ele está procurando? O que ele está buscando? Um fim, diz o texto, proveitoso. Então, o que é que o Espírito faz para visar esse fim proveitoso? Aí o versículo 8 até o versículo 10 vão listar alguns dons. Aí está falando aqui sobre a palavra de sabedoria, palavra do conhecimento, fé, dom de curar, milagres, profecia, discernimento de espíritos e mas tudo isso aqui, segundo o que está escrito no texto, versículo 11, um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas. Então, irmãos, qual é a conclusão a qual Paulo chega em relação a dons espirituais, que foi justamente o primeiro ponto do nosso estudo em relação a isso? Dons espirituais são dons sobrenaturalmente ensinados e distribuídos pelo Espírito Santo. Então, esses dons não são habilidades naturais como cantar, cozinhar e fazer quaisquer outras coisas. Nós não lemos na Bíblia esse tipo de dom.
Por quê? Porque esses dons podem ser adquiridos por qualquer pessoa, seja cristã, seja não cristã. O texto aqui está falando de capacidades que o Espírito distribui para que a igreja possa cumprir o seu papel. Ok? O Espírito é que dá esses dons aqui. É Ele que escolhe, é Ele que distribui, é Ele que capacita as pessoas a fazerem isso. Por isso o apóstolo Paulo, meus irmãos, dá todos os elementos para nós concluirmos o seguinte: ninguém na igreja de Cristo terá todos os dons. Ou seja, se você pegar a lista dos versículos de 8 a 10, que é uma lista pequena, mas que condensa aqui a boa parte dos dons que nós observamos, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, papapá, ninguém vai ter todas essas coisas. E existe uma razão para isso. Se alguém pudesse ter todos esses dons, essa pessoa não precisaria ser membro de um corpo. Então, já que isso não é possível, nós somos ajuntados, meus irmãos, a fim de que o corpo trabalhe para a sua própria edificação. Então, ninguém será capaz, na caminhada cristã, de sustentar a si mesmo na fé, apenas baseado nos seus próprios dons. Não existe ninguém autossuficiente na fé. Todos nós precisamos de atuações que vão externamente aquilo que nós sabemos fazer. Então, se você, por exemplo, e aqui é claro, eu expliquei isso, mas eu quero só explicar de novo, para que não fique uma coisa nebulosa. Bom, palavra de sabedoria e palavra do conhecimento, que são esses dons aí do versículo 8, eu acredito que é comum nós concluirmos que, de fato, nem todos vão ter essas palavras, nem todos vão saber, vão conhecer a Bíblia no mesmo tom e no mesmo tempo. Mas isso quer dizer que vai haver pessoas na igreja que não vão conhecer a Bíblia? A gente disse isso na última oportunidade e eu gostaria de repetir para que isso ficasse também claro na mente dos irmãos. O fato de existirem alguns que sabem mais do que os outros, e isso de acordo com uma capacidade que o Espírito distribui, isso tem a ver com a função que a pessoa desempenha no corpo, não com a não necessidade dos outros não buscarem se aprofundar nessas questões. Então, se eu conheço a Bíblia mais do que você, isso não quer dizer que você não precisa conhecer a Bíblia, mas isso quer dizer que eu fui agraciado por Deus com esse dom por causa da função que eu desempenho no corpo. Se a minha função, por exemplo, é ensinar, então é porque a igreja reconheceu em mim essa característica. Ele sabe, ele aprende, ele fala e ele conhece numa proporção maior, e isso é reconhecimento de que o Espírito Santo deu a ele essa capacidade que não é de todos. Isso também nós dizemos, meus irmãos, por causa dos outros dons. O versículo 9 fala assim, há outro no mesmo Espírito, a fé. E aí você pensa e fala, tá, mas a fé não é a porta de entrada no reino do céu? Sem fé é impossível agradar a Deus? Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós? Sim, mas a fé que está sendo colocada aqui no versículo 9 como um dom, não é a fé salvadora. E eu acredito que isso tem que ficar bem claro, para que você, por exemplo, que faz parte do corpo, não se veja como alguém que não tem fé em detrimento de outros que têm. Quando Jesus falava sobre fé, Jesus costumava, por exemplo, olhar para os seus discípulos e falar assim, por que vocês são assim tímidos? Por que vocês não têm fé? O que Jesus está querendo dizer com isso, irmãos? Vou lembrar vocês de um episódio onde isso aconteceu. Jesus estava lá no barquinho, aí começou a tempestade, Jesus acalmou a tempestade e os discípulos ficaram com medo, porque Jesus acalmou a tempestade. Eles não estavam com medo da tempestade, eles estavam com medo do que Jesus fez quando ele acalmou a tempestade. Aí Jesus olha para eles e fala assim, por que vocês são assim tímidos? Por que vocês não têm fé? Marcos capítulo 4. O que Jesus quis dizer com isso? Vocês não me conhecem? Esse é o ponto. Vocês não sabem quem eu sou? A fé aqui, então, não é fé salvadora, mas é a fé no sentido de o quanto você mergulha nas páginas da Bíblia para conhecer a Deus. Meus irmãos, alguns vão mergulhar mais do que outros. A gente diz assim na igreja, todos têm que ler a Bíblia. Todo mundo aqui lê a Bíblia, certo? É uma sentida meio tímida, assim, né? Como quem diz, mas
todo mundo aqui lê a Bíblia, certo? Todo mundo aqui lê a Bíblia com a mesma intensidade? O mesmo tanto de versículos? O mesmo tanto de capítulos? Meus irmãos, o falecido tio Josias, lá da Igreja Central, a cada 3 meses ele lia a Bíblia inteira. É impressionante. A cada 3 meses. E às vezes ele vinha com umas perguntas, na época, né, para mim e para o pastor Wesley, e pergunta de quem sabe ler a Bíblia é diferente. É diferente. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma pergunta que ele fez. Ele olhou assim para mim e perguntou uma vez: ô João, Jesus disse que nós devemos dar a outra face, correto? Jesus disse isso, irmãos? Disse ou não disse? Disse. Só que quando Jesus estava lá, no palácio romano, sendo interrogado por Pilatos, logo depois do interrogatório, alguns guardas foram lá e bateram nele. E aí Jesus os questiona da seguinte forma: por que vocês me batem? Se eu sou exatamente quem eu digo que eu sou. E essa foi uma pergunta que o tio Josias fez para mim uma vez. Então Jesus é um exemplo do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço? Ou, de fato, ele estava questionando os soldados porque ele não deu a outra face? Fica essa pergunta no ar para você. Agora, há pessoas que têm a capacidade de enxergar essas coisas na Bíblia. E há pessoas que não de início. É por isso, irmãos, que existem alguns que mergulham mais profundamente do que outros. A esses é dado funções na igreja que não competem a todos. A alguns, falar aqui na frente e dar um estudo é um problema sério, mas para outras pessoas já é mais simples. Não pela desenvoltura, mas porque a Bíblia nos ensina a julgar o que é pregado pelo conteúdo e não pela eloquência. Então, é o Espírito Santo que faz essas coisas. E aí você vai percebendo que as outras situações que são descritas aqui, todas elas têm a ver com algum tipo de ponto da fé cristã que todos nós devemos buscar, mas alguns terão isso em maior intensidade. Então eu defendo essa tese aqui com vocês. O dom espiritual é essa intensidade maior que faz com que as pessoas se destaquem em algumas áreas dentro da igreja, conforme essa lista aqui. Quem faz isso, meus irmãos, é o Espírito, tá certo? É o Espírito que faz isso. Versículo 11 nos deixa muito claro a afirmativa de que é um só e o mesmo Espírito que realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Isso quer dizer que nem todos terão os mesmos dons, mas com certeza todo membro do corpo terá um dom para que ele possa servir. E aí Paulo vai desenvolver melhor isso, fazendo a comparação com o corpo humano nesse trecho que nós temos aqui diante de nós. Até agora, meus irmãos, alguma questão? Ou alguma dúvida? Ou alguma colocação que alguém queira fazer? Sim ou não? Não? Deu para entender, então, o que são os dons espirituais? Deu? Então, agora, com isso em mente, eu quero lhes perguntar uma coisa. Se você fosse usar essa linguagem que Paulo usa, de comparar a igreja ao corpo humano, você tem mais cara de qual órgão do corpo humano, na sua opinião? Tem uns que tem cara de pé, tem uns que tem cara de braço, tem uns que tem cara de dedo de mindinho, tem uns que tem cara de joelho, né? Pode ser, mas o que exatamente Paulo quer dizer com isso? Ora, nós temos, meus irmãos, a tendência de sempre tentar identificar o trabalho a partir do seu destaque. Todos nós tentamos, dentro da casa de Deus, quando nós pensamos naquilo que eu posso fazer, nós temos uma tendência de achar que as coisas que são mais importantes são aquelas que aparecem mais. O que o apóstolo Paulo vai fazer é derrubar essa ideia, nos dizendo o seguinte, versículo 12. O corpo é um e tem muitos membros. E todos os membros, sendo muitos, diz o texto, constituem um só
corpo. Então aqui, irmãos, o que o apóstolo Paulo está nos ensinando é o seguinte: não importa a posição que você ocupa dentro do corpo, não importa qual dos órgãos você é, mas você, juntamente com os outros, forma o corpo. E Paulo vai dar esse exemplo dizendo assim, olha só, versículo 14, também o corpo não é um só membro, mas muitos. E aí Paulo vai dar um exemplo. Se o corpo fosse só olho, ele seria corpo? Se o corpo fosse só pé, ele seria corpo? Se o corpo fosse só mão, ele seria corpo? Não. Então, nós temos que ver a igreja dessa forma. Nós somos membros. E isso vai totalmente, meus irmãos, ao encontro daquilo que eu disse algumas semanas atrás aqui numa escola dominical. Nós não somos a igreja sozinhos. Nós temos uma ideia que está sendo falsamente difundida por aí, de que cada um de nós, individualmente, é a igreja de Cristo. Não é verdade. Não é verdade. O que o texto diz, muito claramente, é que nós somos membros do corpo. Nós, juntos, somos o corpo. Separados, nós somos membros. E como que você chama um membro que está fora do corpo? Como que a gente chama isso? Por exemplo, se você vê um braço assim, um braço qualquer, no chão. Se você olha para o braço, você fala o que quando você vê? Ai, que nojo, né? Primeira coisa. Mas a gente olha para ele e diz o quê? É um corpo? Não. O que a gente fala? É um braço. É um pedaço. Agora, se o braço está junto com o outro braço, o que você vê? Você vê um corpo. Então, é essa a colocação do apóstolo Paulo. Vejam aqui, irmãos. Assim como o corpo, estou lendo o versículo 12, tá? É um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Paulo usa o mesmo princípio da biologia para a teologia. Por quê? Porque Deus criou as duas coisas. Deus é assim. Aí o versículo 13 tem uma explicação que é assim, ó. Em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Sabe uma coisa que eu acho interessante que o apóstolo Paulo faz aqui? Meus irmãos, o apóstolo Paulo está pensando numa igreja com diversidade racial. Olha só, Paulo está citando 4 tipos de raças aqui no versículo 13. Os irmãos conseguem identificar quais são? Ele cita aqui 4 grupos étnicos diferentes. O que ele está querendo dizer com isso? Ou melhor, quais são esses grupos que ele está citando no 13? Põe aí. Judeus, gregos, escravos e livres. Olha, por que você acha que o apóstolo Paulo, quando ele vai dar um exemplo de corpo, dá um exemplo multirracial? Por que você acha que Paulo fez isso? Sim, você também tem setores da sociedade sendo colocados aqui, escravos e livres, né? Ou seja, gente mais rica e gente mais pobre. Você tem raças diferentes, que são judeus e gregos. Por que Paulo dá essa perspectiva sobre a igreja, meus irmãos? Por quê? O que você acha que Paulo faz isso? Apocalipse descreve a multidão dos salvos como gente de toda a raça, toda a tribo, toda a língua, toda a nação, né? Todos os seres humanos, independente de onde tenham nascido e de status social que ocupam, têm lugar na igreja de Cristo, correto? Mas isso também é uma tendência, meus irmãos, que hoje em dia está extremamente prejudicada. Você já ouviu falar, por exemplo, numa igreja só para gente pobre ou numa igreja só para gente rica? Porque se você procurar, você vai encontrar. Você vai ter igrejas para quem gosta de sertanejo. Não deve ter ninguém lá. Você vai ver igrejas de gente que... Você vai ver igrejas para gente que gosta de música rock pesada. Você vai ver igrejas para quem gosta de funk. E se você mergulhar mais fundo, você vai ver igrejas para gays.
Você vai ver igrejas para quem tem tatuagem, igrejas para quem não tem. Você vai ver igreja para gente pobre, igreja para quem não é pobre. E se você observar, isso não está tão longe assim. Às vezes a gente ouve algumas vezes as pessoas falando isso, né? Eu não vou lá naquela igreja porque eu não tenho roupa para ir. Lá o pessoal é rico e eu não sou rico, então eu não vou lá, porque eu vou feio. E os outros que vão lá vão todo bonito. Quantas vezes você já ouviu isso? Eu não estou dizendo que é essa igreja ou que é outra igreja, mas são coisas que são comuns no nosso meio. Eu já ouvi. Naquela igreja eu posso ir, porque lá o povo é mais da minha, assim. Agora, na outra lá eu não posso ir, porque é diferente, o povo é diferente. Meus irmãos, olha como isso ofende o conceito de igreja que a Bíblia apresenta. Nós somos acostumados a fazer esse sectarismo, a colocar as pessoas e dividi-las por grupos e permitir que os grupos andem apenas com os próprios grupos. Isso é um problema. E olha, uma crítica que eu faço a esse tipo de movimento é assim. É claro que tem gente que vai discordar, tem gente que não pode não concordar inteiramente com o que eu vou dizer, mas eu vejo, meus irmãos, a área de plantação da igreja mais ou menos assim. Eu não vejo necessidade de, numa cidade, por exemplo, de 200 mil habitantes, que é 2 vezes maior do que a nossa, você ter uma igreja em cada bairro. Eu não vejo essa necessidade. Por que a igreja não pode ser uma com 5 mil membros? E aí, se você for observar o Antigo Testamento, eu quero que você me dê um exemplo, o Novo Testamento, eu quero que você me dê um exemplo de uma cidade que tinha mais de uma igreja cristã formada. Pode procurar em todas as cartas de Paulo. Eu queria que você me dissesse em que cidade do Novo Testamento nós tínhamos mais de uma igreja cristã. E você vai ver que nos casos onde você aparentemente nota que tinha mais de uma, é porque era uma igreja de falsos mestres, que saiu dessa. Por que nós estamos acostumados a trabalhar com a igreja pensando no bairro? Uma das respostas, meus irmãos, que eu acredito, é a nossa dificuldade de conviver com pessoas de status diferentes dos nossos. A igreja não pode caminhar nessa direção. O rico e o pobre são parte do mesmo corpo. Por que o pobre quer andar com o pobre e o rico quer andar com o rico no reino de Deus? Eu não entendo isso. Sinceramente, não entendo. E não sei por que isso existe, mas existe. Agora, deve existir? Não deve. Por isso que antes de falar de cada dom especificamente, o apóstolo Paulo está pensando na igreja como um todo. E essa igreja como um todo implica com que nós não enxerguemos mais a sociedade do jeito que ela está acostumada a se definir. Hoje as pessoas dizem, eu sou gay, eu não sou gay. Eu sou de esquerda, eu sou de direita, ou eu sou de centro. A gente vai criando esses rótulos, né? Agora, na igreja, existe os filhos de Deus e os não filhos de Deus. E essa categoria está acima de todas as outras. Nós criamos problema, meus irmãos, com todo tipo de visão diferente, de qualquer que seja o cunho. Nós brigamos por causa das visões diferentes. Mas o que o apóstolo Paulo vê na igreja é diferente. O que o apóstolo Paulo vê na igreja é que num só Espírito, todos aqueles que creem em Jesus estão bebendo do mesmo Espírito. E por isso eles devem caminhar juntos. Os objetivos da igreja precisam ser iguais. Porque quem está buscando o Espírito quer edificação e quer santidade. E nós temos, às vezes, alvos diferentes dentro da igreja, porque as pessoas estão vendo a igreja como se fosse um amontoado de grupos. O apóstolo Paulo não vê esses grupos, o apóstolo Paulo vê o corpo. E esse corpo, meus irmãos, tem como sua fonte de origem o Espírito. Olha o que ele diz no final do versículo 13. E a todos nós, aqui obviamente ele não está falando de todos especificamente, individualmente, todos os habitantes da terra, mas ele está pensando em judeus, gregos, escravos e livres, que são os grupos que ele disse no versículo 13, ele vai concluir assim, a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então, quando a igreja começa a se dividir nas mesmas condições que se divide socialmente falando, sociologicamente falando, nós não estamos bebendo do mesmo Espírito. Porque quando nós bebemos do mesmo Espírito, nós olhamos uns para os outros
como partes de um mesmo corpo, partes de uma mesma intenção, parte de um mesmo propósito de vida. É por isso que nós somos parte de um mesmo corpo. Nós estamos vendo uma coisa só. Agora, irmãos, se isso não é o que está acontecendo, qual é a solução? É beber do Espírito. Beber do Espírito é beber do Espírito. Nós precisamos de mais Espírito. Quando nós começarmos a entender que Deus não se guia pelas diferenciações sociais e étnicas que a gente geralmente se guia, nós vamos começar a buscar mais isso para a nossa vida. Nós vamos começar a enxergar um corpo e não vários corpos. Nós vamos começar a enxergar partes que fazem parte de um todo. E é esse o propósito de Paulo aqui. Eu vou indo bem devagar, irmãos, e aí quem quiser ir falando, pode falar, por favor. Posso continuar? Aproveita que hoje eu não estou com nenhuma crise na garganta. Hoje eu posso falar à vontade. Então, Paulo vai fechar essa questão no versículo 14, dizendo assim: também o corpo não é um só membro, mas muitos. Ok? Então, se você é daqueles que gosta de se pensar como alguém autossuficiente na sua caminhada de fé, você está no caminho errado. Porque a igreja não diz isso. Porque a Bíblia não diz isso. Mas é o que hoje em dia nós estamos dizendo, porque as pessoas não aceitam muito bem interferência externa na sua vida. A gente às vezes costuma dizer: quem é você para você falar qualquer coisa para mim? Quem é você para você falar, eu devo alguma coisa para você? Você deve... Não. O conceito de corpo tem a ver com isso. Uma cabeça que não está ligada num corpo, meus irmãos, não é um corpo, é uma cabeça. Um braço que não está ligado no corpo, não é um corpo, é um braço. Agora, o corpo é braço, é cabeça, é pé, é joelho, é tudo isso. É tudo junto. Tá bom? Posso continuar? Pois não. E eu penso que isso é muito importante, irmãos, por causa do seguinte: às vezes essa fala, eu até reconheço que o tom dessa fala, que é um tom inclusivista, aparentemente, é um tom que agrada a determinados setores, porque vão ter algumas pessoas que vão falar isso: é por isso que eu não faço parte da igreja, porque a igreja não me aceita, eu tenho lá as minhas características pessoais, eu tenho meus vícios, eu tenho minhas opiniões, e na igreja a gente não devia discutir opinião, a gente devia simplesmente se aceitar, e cada um vive como quer viver, e aí está tudo certo. Meus irmãos, também não é isso, porque o apóstolo Paulo está dizendo que nós somos um, porque nós bebemos do Espírito. Então a ideia de Paulo aqui é que nós somos um só corpo com quem está bebendo na mesma fonte que a gente. Quer ver um exemplo disso? Antes de falar sobre a questão dos dons espirituais, meus irmãos, o que é que o apóstolo Paulo está abordando em 1 Coríntios 11? Ceia. E existe uma condição para você participar da ceia? Não existe? Ou eu posso deixar todo mundo participar da ceia? Olha o que a Bíblia diz sobre a ceia, que é justamente o momento em que a igreja está em comunhão, não é? O que a Bíblia diz sobre a comunhão que é manifestada por meio da ceia? Versículo 28, que todo mundo sabe, que todo mundo conhece. Por favor, alguém pode ler para nós. 11:28. E o 29 também. Percebeu? Então, qual é a condição para que alguém possa participar da ceia? O que essa pessoa deve fazer? Hein? Examinar-se.
Por que tem que se examinar? Uai, a igreja não é um lugar onde todo mundo é bem-vindo, onde todo mundo pode vir? Por que tem que se examinar? Qual que é a preocupação de Paulo aí, meus irmãos? Versículo 29. Quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo. Agora, me permitam aqui lhes perguntar o seguinte: o que Paulo quer dizer com comer e beber sem discernir o corpo? Que corpo? O seu? Do que Paulo está falando aqui, discernir o corpo? Como assim? Hein? Então, qual que é o sentido do exame? Não é você olhar e falar assim, bom, pegar o espelhão, né, e falar assim, de fato, essa semana eu posso tomar ceia, porque algumas coisinhas aqui ou ali, mas nada muito grave, então não é esse tipo de coisa que o texto está dizendo, irmãos. O texto está falando sobre o exame que tem a ver com o seu papel aonde? No corpo. E é por isso que Jesus, por exemplo, vai dizer assim, se você tem alguma coisa contra um irmão seu, oferte, não, deixa a oferta, resolve o teu problema e depois você vai lá e oferta. A ideia, meus irmãos, é que nós não somos múltiplas pessoas que se reúnem casualmente uma ou duas vezes na semana para depois, quando sairmos, cada um segue a sua vida. Nós somos um corpo, não somos? Então, se nós somos um corpo, não existe esse negócio de várias caminhadas. Qual é o sentido da análise de 1 Coríntios 11, 27, 28 e 29, então? É o corpo, é a igreja. Nós devemos observar o nosso papel na igreja. E olha só, essa parte a gente lê bastante na ceia e a gente tem que ler mesmo. Mas eu queria que os irmãos continuassem lendo os versículos 30, 31 e 32. Olha como é que Paulo encerra essa parte da argumentação dele. O 30 fala assim: eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. Ou seja, porque cada um vive o que quer viver, a igreja adoece. Perceba? Porque cada um tem uma ideia própria sobre um assunto e vive por essa ideia, o corpo inteiro sofre. Por quê? Versículo 31. Se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Percebeu? Não é você que vai olhar para você e vai falar, está liberado. Porque se eu julgo a mim mesmo, meus irmãos, qual vai ser o resultado? Está aprovado. Tá bom, tá certo, vai embora, tá bom do jeito que tá. E tá bom do jeito que tá é muito coisa que a gente fala no Brasil, né? A gente fala assim, não é o que deve ser, mas tá bom do jeito que tá. Quer dizer, tá bom? O que a gente quer dizer no Brasil com tá bom do jeito que tá? Mas não é o ideal, mas é o que tem. Então vamos com esse aí mesmo. A Bíblia, meus irmãos, não dá essa permissão para nós. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, versículo 31, nós não seríamos julgados. Mas, quando julgados, diz o texto, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Está entendendo a importância de nós falarmos sobre o corpo? Se nós não temos noção de corpo, irmãos, então a nossa participação na ceia é indigna. Percebeu? Não é só vir aqui, tomar ceia e achar que não tem pecado, mas é observar qual que é o seu papel dentro do corpo. É observar como tem sido a relação do corpo entre si e como que eu me relaciono com ele. Porque se fosse só uma questão de pegar o elemento, comer, pegar o cálice e beber, e orar, e ficar naquele momento ali só você, eu defendo que a ceia teria que ser um momento onde nós olhamos muito ao lado também. A ceia tem esse momento introspectivo, porque a gente observa aquilo que Deus fez, aquilo que Cristo fez. A gente tira um tempo para pensar nisso. Mas, irmãos, a ceia é momento de comunhão. Paulo pensa na ceia do Senhor como um momento de comunhão. E não é sem razão que... Qual foi o momento em que Judas, ou melhor, que Jesus Cristo revelou que havia um traidor entre eles? É quando eles estavam
Comendo. Então, é por isso que esses momentos são importantes. Porque é nessa hora que Jesus vai olhar para a gente e vai falar assim, viu? Senta aqui. E vocês que são pais sabem muito bem disso. Porque vocês já fizeram muitas vezes isso com os filhos de vocês. Quando vocês que são pais chegam para o filho e dizem assim, senta aqui. Qual é o motivo da conversa? Ninguém nunca fez isso aqui? É só na minha casa que acontecia isso? Mas então tá. Na minha casa, quando meus pais chamavam a gente e falavam assim, senta aqui. É porque alguma coisa tinha que ser corrigida. Alguma coisa tinha que ser consertada. E a ceia é esse momento, meus irmãos. É Jesus chegando para a gente e falando, senta aqui. Vamos conversar aqui, ó, cara a cara, por meio da igreja. Tá bom? É por isso que o apóstolo Paulo pensa na igreja de um modo tão elevado. Se nós não temos noção de comunhão, então qual é o sentido de participar da ceia? Nenhum. E qual é o sentido de trabalhar sem noção de corpo? Nenhuma. O capítulo 12 prossegue nessa ideia, a partir do versículo 15 até o versículo de número, vamos ver aqui, 26, Paulo começa agora a falar sobre o corpo, dando exemplos do corpo. E Paulo faz isso dizendo o seguinte, ele vai pegar um membro específico do corpo, e no 15 ele começa falando do pé, aí Paulo diz assim, se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. E aqui a situação é interessante, porque qual foi a última vez que você viu um pé falando? Não tem, né? Mas Paulo está usando essa figura de linguagem aqui para dizer o seguinte, se a mão quisesse ser outra coisa que não mão, o que ela faria com o corpo? Se em vez de um dia sua mão tivesse a oportunidade de falar assim, viu, hoje eu não quero trabalhar aqui embaixo, eu quero aqui em cima, eu quero trabalhar aqui embaixo. Então, em vez de 2 mãos e 2 pés, você vai ter 1 mão e 3 pés. O que isso aconteceria? O que isso geraria em nós, meus irmãos? Disfunção. Ou seja, nós estaríamos vivendo numa condição não ideal. Porque ter 3 pés e 1 mão é a maneira natural de enxergar o corpo? Não. Então é isso que o apóstolo Paulo vai falar, meus irmãos, até o versículo 17. E aí no 18 ele vai concluir assim, Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. E Paulo encerra dizendo assim, no 19, se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Certo? Então, a questão aqui não tem a ver com a função que você desempenha no corpo. A questão aqui é, o corpo é constituído de membros diversos, grandes, pequenos, que aparecem, que não aparecem, mas todos eles juntos formam o corpo. Se um dos órgãos estiver fora do corpo, não é corpo, só por causa disso. E Paulo encerra dizendo no versículo 20, o certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Então não me venha com essa de você, nas suas redes sociais, nas conversas do dia a dia, falar assim, eu sou a igreja. Não é. Não é. Em momento nenhum você pode dizer isso. Você é a igreja quando você estiver dentro de um corpo. Eu sou um membro do corpo. Perfeitamente. Mas você não é o corpo. Você é o corpo junto com os outros membros. Tá certo? Tem muitos membros por aí, meus irmãos, com mania de grandeza, viu? Que acham que eles sozinhos são o corpo, e que eles falam pelo corpo, e que eles respondem pelo corpo, e que eles são sozinhos e mais ninguém o corpo. Não é verdade. É só você ver o seguinte, quando você, por exemplo, fica um tempo qualquer sem vir à igreja, e sem orar, e sem receber a comunhão dos irmãos, você se fortalece ou você enfraquece? Hein? Eu fico tão feliz de vocês terem dito isso, porque alguns poderiam ter dito, eu não sinto diferença, na verdade. Mas isso é porque falta essa visão de corpo que cada um de nós tem. Quando a gente percebe o motivo da nossa comunhão, que é o aprendizado, o beber do Espírito, é modificar a nossa forma de pensar e fazer com que Deus nos julgue, não a gente mesmo se julgue, aí você vai entender o porquê que a gente precisa da igreja. Quando o nosso propósito, meus irmãos, dentro da igreja não é a santidade,
e for qualquer outra coisa que você quiser colocar, em breve a comunhão da igreja vai perder o sentido para você. Se você é daqueles que fala assim, não, a igreja é bom porque a gente se vê, né? A gente não se vê mais, a gente vê pessoas, eu gosto das pessoas de lá. Olha, você já ouviu falar nisso aqui? Esse negócio aqui, inclusive, faz chamada por vídeo. É uma beleza. Você pode ligar para uma pessoa e se ela tiver disponibilidade, ela fala com você e você a vê lá da sua casa e ela da casa dela, vocês não precisam mais ficar junto. Aí você fala, viu, quando eu quiser agora falar com qualquer pessoa que seja por meio da internet, eu não preciso ir lá onde ela está. É só eu ligar para ela por vídeo e está tudo certo. Então eu não preciso mais desse negócio. Eu gosto de ir na igreja porque eu gosto de ouvir as pregações. Aí as igrejas, como a nossa igreja, vão investir na gravação das pregações e você pode assistir lá da sua casa depois, sem precisar vir no culto. Então você tem acesso a material bom na internet. Irmãos, vejam, nada disso explica a necessidade da comunhão. A comunhão é necessária por causa desse fim proveitoso que o apóstolo Paulo fala aqui, no versículo 7 do capítulo 12, que é fazer com que todos nós bebamos da mesma fonte que é o Espírito Santo, a fim de que nós não julguemos a nós mesmos, mas permita que o Senhor nos julgue. Porque é o seguinte, isso vale para todos os lugares. Digamos que você está lá virando os canais na televisão e está passando um programa que de repente fica chato. O que você faz? Você tem o controle na mão, você vai lá e desliga ou muda de canal. Está assistindo lá uma pregação no YouTube de algum pastor, de repente você acha que aquela pregação não está te agradando, o que você faz com ela? Muda de pregação. Agora aqui na igreja não dá. Tem que ficar até o fim, tem que escutar até o final, só pode ir embora depois que acabar. É por isso que a igreja tem as suas vantagens. E, inclusive, meus irmãos, lá na época da Reforma Protestante, no século XVI, Lutero já dizia isso. Ele falava assim, a leitura bíblica individual não substitui a leitura bíblica coletiva. Por quê? Porque a leitura bíblica individual é você pegar a sua Bíblia, é você escolher o texto que você quer. Agora, a leitura bíblica pública, que é essa que a gente faz aqui, a exposição, a explicação, você não vai escolher o texto. Quem vai escolher o texto é um ministro. E ele vai falar aquilo que está escrito no texto. Muito embora não seja, às vezes, muito agradável, mas ele vai falar. E a gente não pode controlar isso. Por isso, é importante você estar na casa de Deus. Está vendo só? E aí, o apóstolo Paulo vai colocar isso de uma forma bem clara. Versículo 20. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Você jamais, meus irmãos, nós jamais podemos descartar qualquer aspecto da comunhão. Nós não podemos descartar. Porque no meu ritmo, eu estou acostumado a fazer as coisas do meu jeito. Convivendo com outras pessoas, eu vou ter que, às vezes, entrar no ritmo da outra pessoa. E isso é bênção de Deus para a nossa vida. Porque se o nosso ritmo tivesse certo, nós não precisaríamos estar unidos num só corpo. Então a gente tem que mudar alguns pensamentos, a gente tem que mudar algumas visões, a gente tem que mudar alguns conceitos. Por isso que nós estamos aqui juntos. Por isso que o olho não pode dizer para a mão, não preciso de você. O olho enxerga e a mão segura. Mas um corpo cujo olho não enxerga ou um corpo cuja mão não segure é um corpo saudável? Não é. Então as duas coisas são necessárias. Nós não podemos abandonar isso da nossa vida, meus irmãos. E aí, o final aqui, Paulo está dedicando a respeito daqueles membros que parecem ser mais fracos e aqueles menos dignos. Aqui, eu vou tentar falar isso sem ser escrachado, mas ao mesmo tempo dizendo qual é o sentido do texto. Quais membros do corpo você chamaria, por exemplo, de membros nobres? Membros honrosos, membros bonitos. Quais membros do corpo você colocaria nessa categoria? Cérebro, rim, mão, pé, cabeça, olho, orelha, boca, dente.
Por que a gente escolheu esses, meus irmãos? Porque esses órgãos, ou eles representam funções vitais no corpo, ou eles aparecem mais. Agora, tem órgãos do nosso corpo que não aparecem, e nem pode, porque senão dá problema. Paulo está falando deles. Mesmo esses órgãos que a gente não mostra, porque senão a gente pode incorrer numa série de dificuldades, tem a sua função dentro do corpo. Experimenta ficar sem a parte do seu corpo, sem o aparelho digestivo, por exemplo. Experimenta. Você olha assim para o seu aparelho digestivo e todas as constituições de órgão que ele tem e fala assim, viu, para que serve isso? Fica sem, para você ver. Eu não sei se tem alguém aqui que sofre, por exemplo, de intestino preso, de prisão de ventre, essas coisas, mas é uma coisa horrorosa, porque você não pode comer. E às vezes se come e fica uma semana sem acionar essa parte do corpo, e aí isso dá complicações e gera outras tensões e Paulo está dizendo, esses aí também têm o seu papel. Olha o que diz o versículo 24. Os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Disso o quê? De honra. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Assim como nós temos, meus irmãos, no nosso corpo, aqueles órgãos que não são tão nobres, mas que também precisam da nossa atenção, nós falamos a mesma coisa sobre a igreja. Tem coisas que não são tão nobres, tem coisas que não são tão assim bonitas de se fazer, mas elas têm que ser feitas porque elas fazem parte do trabalho do corpo e do trabalho da igreja. Elas também são importantes. E eu quero dar aqui alguns exemplos para vocês. Por exemplo, você tem um momento na igreja onde você vem para ouvir um sermão, que vai ter alguém falando alguma coisa, pastor ou presbíteros. Agora, a igreja vai sobreviver só com isso, meus irmãos? Não precisa ficar com medo de me magoar, não. Pode falar. A igreja vai sobreviver só com o alimento do púlpito? Não. A igreja tem que se alimentar também? Mutuamente. Não é só o pastor que tem que visitar. Não é só o pastor que tem que aconselhar. Não é só a liderança que tem que prestar atenção nas coisas. A igreja também ajuda com isso. Então tem coisas que a gente fica sabendo porque alguém vem e nos conta. Alguém viu. Alguém ficou sabendo. Alguém passou a informação. Todas essas coisas coordenam o mesmo trabalho. Talvez você não seja a pessoa que vai ter o dom da palavra, o dom do conhecimento, mas você vai ter outros que vão edificar a igreja igualmente. É esse o ponto de Paulo. No nosso corpo existem órgãos que não são lá tão nobres. Por exemplo, para os homens. Um dia eu perguntei para o meu irmão que é médico, para que serve próstata? Só serve para inchar e dar câncer. Não serve para mais nada. Aí ele explicou, não, é porque tem uma função lá especial, que ela libera um hormônio que é importante para o corpo. Mas que hormônio que é esse? Eu nem lembro o nome, para vocês terem uma ideia. Mas serve para alguma coisa. Está no corpo, serve para alguma coisa. Esse é o ponto. E é exatamente assim que funciona, meus irmãos, com a gente aqui. Aí olha só qual é o ponto onde Paulo quer chegar. Toda essa discussão, meus irmãos, é relacionado agora aos versículos 25 e 26. Veja. Eu queria que nós lêssemos com muita atenção para que nós identificássemos aonde Paulo queria chegar. Olha só, 25 e 26. Para que não haja, o quê? Divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, qual é a conclusão de Paulo? Todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Eu não entendi muito bem o que esse texto diz. Então lembra de outra coisa que Cristo diz que é mais ou menos assim. Alegrai com os que se alegram, chorai com os que choram. É isso. Esse é o modelo de igreja que o apóstolo Paulo deseja, meus irmãos e minhas irmãs. Fazer parte de um corpo tem a ver com isso. E eu falei aqui no último estudo, o dedo mindinho não serve para nada. A gente só descobre que a gente tem dedo mindinho quando a gente anda descalço pela casa e acerta na ponta do sofá. Aí a gente lembra que a gente tem dedo mindinho. Mas, você sabe uma das funções mais legais do dedo mindinho? Estabilidade. Se você tentar ficar de pé sem o seu dedo mindinho, você não vai conseguir.
porque Ele é que dá estabilidade para que você se mantenha de pé. Também descobri isso pesquisando. Até então eu me perguntava, por que 5 dedos? Né? Por que o pé não podia ser uma superfície plana assim, que a gente põe no chão e está ótimo? Deus pensou em tudo, até mesmo nesses detalhes, meus irmãos. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo disse. O seu dedo mindinho, que está lá, no cantinho dele, pequenininho, quando você acerta o seu dedo mindinho em algum lugar, e dói. Uma barbaridade esse negócio. O que acontece com todo o seu corpo? Sofre junto. É exatamente esse o ponto que o apóstolo Paulo está colocando para nós aqui. O objetivo de tudo isso é fazer com que nós nos ajudemos. E esse também é um outro ponto que eu acho interessante. Nós aqui temos o nosso... Eu quero que você saiba disso. Nós aqui temos o nosso ritmo de leitura da Bíblia, nós temos o nosso ritmo de conhecimento das coisas que Deus nos fala, nós assimilamos as informações, você vem aqui, você ouve estudos, você ouve sermões, e a grande pergunta é, para que tudo isso? Para que tudo isso? Não, pastor, porque eu tenho que chegar no céu, né? Eu vou dar uma boa notícia para você, se você está em Cristo, você vai chegar. Ele é que nos sustenta. Agora, existem outras pessoas ao seu redor que talvez estejam com problemas nessa caminhada. Para isso serve o que você aprende e o que você estuda e o que você lê. Não é só para o seu conhecimento, mas é para você pegar outras pessoas e trazê-las para esse caminho que você está trilhando. E é isso que o apóstolo Paulo quer, meus irmãos. Cooperação mútua. O corpo só trabalha devidamente quando o corpo se ajuda. O corpo se ajuda. Por isso que Deus colocou dons. E aí, Paulo vai terminar esse texto falando justamente sobre os dons. Olha aí, versículo 27. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Aí, Paulo vai falar. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Aí Paulo pergunta no 29. Porventura, são todos apóstolos? Ou todos profetas? Todos são mestres? Todos operam milagres? Todos têm dons de curar? Todos falam em outras línguas? Todos interpretam? Qual que é a resposta para essas perguntas, meus irmãos? Muito embora o texto não responda, mas eu e você podemos responder aqui tranquilamente. Vamos lá. Porventura são todos profetas? Sim ou não? Não. São todos mestres? Não. São operadores de milagres? Não. Têm todos dons de curar? Não. Falam todos em outras línguas? Não. Interpretam-nas todos? Não. Não. E qual é o conselho final de Paulo, então? Versículo 31. Procurai com zelo os melhores dons. Parece que Paulo está colocando tudo a perder o que ele acabou de falar, né? Ele fala assim, o corpo é todo mundo igual e tal, e todos têm funções. Aí no final ele fala assim, procure os melhores dons. O que será que ele quer dizer com isso? Quais seriam esses melhores dons? Bom, antes de falar sobre isso, meus irmãos, me permitam aqui dizer que antes de Paulo falar sobre esses melhores dons, o apóstolo Paulo está falando sobre procurar com zelo. E olha que coisa interessante. Eu e você temos que procurar o nosso lugar no corpo. Então, me permitam chegar à seguinte conclusão. Se você se sente um peixe fora d'água dentro do corpo, de quem é a culpa? Por isso que eu falei que é bom a gente ler a Bíblia, para que a Bíblia fale. Procurai com zelo os melhores dons. Se eu não procuro, como é que eu vou saber? Não, pastor, ninguém me chama para fazer coisa nenhuma, eu não sei, eu acho que ninguém gosta de mim aqui. Qual que é a orientação do versículo 31, meus irmãos? Procurai com zelo. Está vendo só? Então, não é você chegar aqui, por exemplo, e simplesmente sentar e ficar ali na sua, e depois que acabar o culto, você já corre lá para você ir embora, e depois você sai falando assim, nossa, ninguém me cumprimentou. Nossa, eu não sei por que eu vim aqui nessa igreja, ninguém olhou para mim. Porque acredite se quiser, é isso que muita gente faz. O que o apóstolo Paulo diz, meus irmãos? Vamos procurar com zelo os melhores dons?
Ou seja, antes de saber quais são os melhores dons, eu quero que você foque nesse ponto da ordem de Paulo aqui. Procure. Vou contar para vocês uma história do meu irmão mais novo. Quando ele foi estudar em Sorocaba, para fazer o cursinho dele para medicina, ele ficou 2 anos morando lá. Nesses 2 anos ele frequentou a igreja presbiteriana de Sorocaba, que é a igreja da Rua Santa Clara, que é conhecida como a Central lá, e que foi quem plantou, inclusive, a nossa Central aqui em Itapeva. Meus irmãos, passou um culto, passou 2 cultos, passou 3 cultos. Sabe o que o meu irmão começou a fazer? Ele chegava lá nas pessoas da igreja e falava assim: oi, eu sou novo aqui, tudo bem? Sou de Itapeva, vim aqui estudar. Ele virou a comissão de recepção da igreja. Se ele estivesse aqui agora, eu pediria para ele contar essa história para vocês, ele contaria com mais detalhes. Mas enfim, daí descobriram que ele tocava violão, e ele começou a tocar no louvor, pediu a transferência dele para lá, e assim por diante. Começou a trabalhar na igreja. Então, eu digo a vocês, sempre tem uma outra opção. A gente pode chegar num lugar e falar assim, ficar ali assim. Ninguém vai olhar para mim, ninguém notou que eu estou aqui. Mas que coisa, hein? Inclusive, eu não sei quem que me contou uma vez aqui, que foi visitar uma outra igreja, em outro lugar, em outro estado, sei lá como é que era, e aí olhou, sentou, ficou e comentou assim: nossa, ninguém notou nós aqui, não? Aí, de repente, o pastor, e eu queria saudar os visitantes, e tem alguns irmãos ali, não sei o que lá, e a pessoa falou assim: opa. Oi? Ah, foi com a senhora, dona Rosa? Eu não lembrava que era com a senhora, porque eu ouvi um monte de vezes essa história esse ano, inclusive comigo mesmo. Eu pensei, igreja grande. O ano passado eu fui numa em São Paulo, a igreja presbiteriana do Centenário, que fica lá na Vila Maria Alta. Eu pensei exatamente isso. Eu falei, não é o perfil das igrejas aqui de São Paulo. Eu acho que eu e a Lorena não vamos receber atenção. Gente, foi totalmente o contrário. Mas totalmente. Eu conhecia 2 dos pastores de lá, porque eu tinha estudado com um deles. Ele me reconheceu, pediu para eu orar no começo do culto, lá do meu lugar mesmo. Depois todos os irmãos do coral, dos jovens foram: boa noite, Deus abençoe, muito bom você estar aqui. Eu olhei para ele e pensei assim: você viu? E ainda nós ganhamos carona de volta para casa do pastor ainda, meus irmãos, pra vocês terem uma ideia. E lá em São Paulo, quem conhece sabe que não é que nem aqui, que a gente pega no carro e 10 minutos já chegou. Em São Paulo não é assim. Pagamos com a língua. Então, e o que eu acho interessante é que o apóstolo Paulo tem exatamente esse ponto para poder colocar para nós. Procure o seu dom, procure o seu papel no corpo, porque você tem papel no corpo. Procure com zelo. Faça isso. E aí, irmãos, nós vamos ter que responder a pergunta, né? Quais são os melhores dons? Parece que, como eu disse, Paulo colocou tudo a perder, né? Falou de igualdade, falou de funções, de repente ele fala que tem dons melhores. É por isso que nós temos, para responder a essa questão, o capítulo 13. Qual é o tema do capítulo 13? O amor. E aí eu lhe digo, você já viu muitos convites de casamento com algum trecho de 1 Coríntios 13 falando do amor, não é verdade? Mas o contexto aqui, meus irmãos, não é casamento. Sabe qual é o contexto aqui? Corpo de Cristo. Entre outras coisas, Paulo vai dizer no versículo 4 assim, ó: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Versículo 7, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Isso é verdade no contexto de casamento? É. Mas vejam como isso faz muito mais sentido no contexto de dons. Mas muito mais sentido no contexto de corpo. E aí o versículo 8 vai falar assim, ó, presta atenção: o amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Então, meus irmãos, qual é o melhor dom? Qual é o melhor dom? Qual é o sentido da melhor busca que nós devemos ter? É o amor. Porque quanto mais talentoso você for dentro da igreja,
sem amor, o que é que Paulo diz? Nada serei. E os exemplos que o apóstolo Paulo dá aqui são muito interessantes. Por exemplo, eu gosto muito desse 3 aqui, do versículo 3. Porque o versículo 3 está falando de coisas que talvez fossem interpretadas como atos de amor. Mas veja como Paulo está dizendo que não é. Versículo 3, olha só. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Sempre que eu leio esse texto, eu me pergunto, será que alguém daria todos os seus bens para os pobres e entregaria o próprio corpo para ser queimado sem amor? Tem como uma pessoa fazer isso e ainda assim não ter amor? Porque, poxa vida, eu não tenho muitos bens, viu? Mas eu não sei se eu daria os meus bens para os pobres. O único bem que eu tenho é meu carro. Eu não daria o meu carro para um pobre. Assim, sabe? Tipo, pega aí. Eu não faria isso. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que tem como essas coisas acontecerem, meus irmãos, e não ter amor no meio. É estranho, não é? Mas é verdade. Por quê? Porque a motivação do amor é sempre uma motivação de edificação e não de engrandecimento. Quer ver um exemplo de alguém que fez isso aqui e não foi aceito por Deus? Lembram de Ananias e Safira? Lembram? Caso vocês não lembrem, Atos capítulo 5. Barnabé foi lá, vendeu um terreno que ele tinha e deixou o dinheiro na igreja, entregou lá, e aí Ananias e Safira fizeram a mesma coisa, venderam um terreno que eles tinham, retiveram parte do dinheiro para eles e entregaram outra parte para a igreja. Pedro olhou para eles e falou assim, por que vocês estão mentindo para o Espírito Santo? E eles caíram mortos. Primeiro ele, depois ela. Você viu só? Então, é assim que funciona, irmãos. Não, a questão da oferta não é o que é importante, mas é a motivação dela. E isso Deus conhece. Então, Paulo está falando sobre essas coisas justamente porque ele identificava nos coríntios esse negócio. Eu quero profetizar. Eu quero curar. Gente, sem amor, você pode profetizar, você pode curar, você pode fazer o que você quiser, pode fazer tudo ao mesmo tempo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo em qual sentido? Porque Deus não aceita isso. E aí olha só o que é que diz o versículo 13 para encerrar, né? 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses 3, porém o maior destes é o amor. Logo, qual é o caminho que o apóstolo Paulo está fazendo com que a igreja ande quando ele diz, entretanto, procurai com zelo os melhores dons? Paulo está ensinando a igreja a buscar o amor. Nós não vamos encontrar o nosso lugar no corpo de Cristo, meus irmãos, sem amor. E aí é só você ver. Por que às vezes a gente faz tanta questão de, abre aspas, aparecer? Por quê? Por que a gente faz tanta questão de se envolver com ministérios que, abre aspas, aparecem mais? A igreja não está precisando de gente que queira aparecer. A igreja está precisando de gente que queira amar. Se você quer usar os seus dons pelo amor, então você é muito bem-vindo no corpo. Agora, irmãos, existe uma justificativa teológica pela qual Paulo diz que o maior de fé, esperança e amor é o amor. Existe uma justificativa teológica. E essa justificativa é a seguinte: fé e esperança têm o seu objeto em Cristo. Nós temos que ter fé e esperança porque nós estamos esperando por Cristo. Quando Cristo estiver presente, não é necessário nem fé e nem esperança. Cumpriu-se. E o que vai sobrar? Amor. Por Cristo, por toda a eternidade. É por isso que Paulo vai dizer no versículo 10 assim: quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando Cristo estiver presente na frente de todos nós, lá na eternidade, então todas essas coisas que nós vivenciamos e buscamos aqui, já não vão ser mais úteis e necessárias lá, porque o objeto daquilo tudo já vai estar ali na frente, já vai estar ali revelado diante dos nossos olhos. Enquanto nós não podemos vê-lo ainda pessoalmente, nós esperamos por isso. Fé, esperança. Agora, quando Cristo estiver lá, e eu estiver ali na frente dele, já não tem mais necessidade de fé e de esperança. O que é que sobra? Amor. Por isso que Paulo vai dizer, o amor jamais acaba. Então, irmãos, esse é o caminho que Paulo nos diz que nós devemos trilhar.
Procure com zelo o seu lugar na igreja, aprendendo a amar. Faça isso e você vai perceber que você vai achar o seu lugar. E que Deus nos abençoe e nos capacite, meus irmãos, a buscarmos o melhor dom. E esse dom, a gente sabe, é o amor. Tá certo? E o que o amor faz, então? O amor faz com que a gente não busque, e eu gosto muito dessa lista do 4 até o 7 em diante, porque o apóstolo Paulo dá uma série de características do amor aqui. E em todas elas você vai ver que não existe amor sem verdade, não existe amor sem justiça, e não existe amor sem, ou melhor, com egoísmo. Então, quando a igreja fala de amor, não é essa fala vazia que na sociedade a gente vê. O amor inclusivista que abraça todo mundo, que aceita todo mundo. Não. Amor, segundo a Bíblia, é verdade. É isso que nós devemos buscar sobre nós mesmos. Certo, meus irmãos? Alguma pergunta final, alguma dúvida para nós encerrarmos esse momento aqui? Não? Então, 2 desafios para você em relação a esse papo todo de dons. Primeiro, procure com zelo o seu lugar na casa de Deus. Segundo, faça isso motivado pelo amor. E você vai achar o seu lugar na casa de Deus. Amém? Deus os abençoe.